mais recente disco, quarto disco da sua carreira, Viver a Vida. 12h34, a história é de um imigrante português em França que comprou um apartamento na cidade do Porto, na Praça da Alegria. Está connosco ao telefone, chama-se Joaquim Moreira. Olá, Joaquim Moreira, olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Olá, Sr. Joaquim, comprou um apartamento na Praça da Alegria, no Porto, certo? Sim, comprei em setembro. O que é que aconteceu depois? Comprei em setembro, fiz a remodelar o apartamento completamente e recebi a notícia que o apartamento estava penhorado e só soube isto sábado passado e era para ser aberto ontem o apartamento. E só fui informado para a vizinhança. Sábado passado é que soube então que o apartamento estava penhorado, mas não fez uma escritura do apartamento? Mas era isso que eu ia perguntar. Eu fiz a escritura normalmente em frente do notário e tudo correu bem durante 8 meses, não tive nenhum problema. Fez a escritura e os devidos registros? Foi tudo feito no notário. Tudo como é normal, não é? Tudo como não é normal, não é o primeiro apartamento que eu comprei. Sim. E tenho hábito e nunca aconteceu um caso desses. Então, e já sabe o que é que se passa concretamente? Concretamente, não estou muito assustado porque não sei como é que se vai passar agora. Estou à espera que o meu advogado me diga mais alguma coisa porque ninguém pode responder. Sim. Já agora, comprou através de Agência? imobiliária, Sim. de uma agência ou foi particularmente? Não, comprei a um particular que me parecia ser uma boa pessoa. Como vocês podem constatar, eu tenho um problema de falar português. Não tem problema. Eu nunca vivi em Portugal e gosto muito do Porto, que é as raízes, e facilitei muito comprar esse senhor que me parecia muito sério. Entretanto, já contactou o senhor que lhe vendeu a casa? Sim, ele diz que não tem nada a ver com isso, que fez tudo legal e que o problema também que não é meu. Eu não me preocupo que ele é totalmente, tem muita leviandade, acho eu. Portanto, que não há problema algum. A sua casa já foi, entretanto, penhorada? Já foi, inclusivamente, invadida por alguém? Sabe de mais alguma coisa que tenha acontecido? Não, estava previsto, eu consegui ter os dados para os vizinhos da solicitadora. Sim. Telefonei para essa senhora e expliquei-lhe o caso. Ela não queria acreditar que eu tivesse comprado o apartamento, porque ela não tinha ela mesma verificado que esse apartamento que agora é meu. Sim. O que lhe pergunto é, desde que soube até ao dia de hoje, alguma coisa aconteceu ao seu apartamento? Se foi notificado já dessa penhora? Não, o apartamento era para ser aberto ontem. Sim. E não foi. Estou à espera de notícias. Estou muito assustado porque não tenho nenhuma notícia. Eu pedi a Joaquim que continuasse em linha connosco, porque nós temos um advogado aqui na Praça da Alegria, um habitual convidado da Praça, o Paulo Santos. Paulo, Vamos tentar ajudá-lo. como é que isto pode acontecer? Vamos começar por aqui. Bom, Indo a um notário, pagando... isto é muito calhar difícil de começa acontecer. antes, não é? Temos que começar antes. Quando se compra um imóvel, e estamos a falar de um imóvel, tem que se pedir o registro, ver se há antecedentes. Ou compra-se livre de donos e encargos, ou compra-se com encargos. O que quer dizer? Se tem alguma hipoteca ou se tem alguma penhora. Hoje, com os registros eletrónicos, qualquer cartório tem a obrigação, e se não o faz, deveria fazê-lo, antes de fazer a escritura, emite uma certidão eletrónica que diz logo o historial, isto é, aquele imóvel foi da pessoa X, tem uma penhora ou tem uma hipoteca, foi convertida ou não foi convertida, foi destratada ou não foi destratada, portanto está limpo, pode ser vendido. Se efetivamente tem uma penhora restada ou se tem uma hipoteca, é obrigação do vendedor e do notário alertar o consumidor, isto é, o comprador, dizendo, olha, cuidado, que isto é um ónus. Você quer comprar isto com ónus, personalmente, mas que ónus é que é? Claro. Se não sabe, bom, tem uma hipoteca de X mil euros. Assumir esse ónus, e pode querer assumir não é? e comprar, porque há quem compre prédios com ónus. Sim. E isto, mas aqui claramente não é o caso hoje, com os registros eletrónicos, isto acontecer é uma situação extremamente complicada. Portanto, ou há aqui negligência de alguém, ou então há mesmo
má-fé. Há propósito, Há não? um propósito, há um processo enganoso e aí até podemos cair eventualmente na burla. Bom, Mas é um cuidado que as pessoas têm que ter quando vão comprar um imóvel. Deixa-me só perceber, Paulo, o que é que aconteceu com o notário. De sábado até hoje, já alguém contactou o notário? Joaquim? Não estou ao par se alguém contratou o notário. Eu telefonei para a minha notária, que por azar é amiga do notário que me fez a escritura, e ela disse que está muito surpreendida porque é um notário muito sério. Mas o notário até hoje não entrou em contacto comigo. Não sei se a minha advogada falou com ele. Sim, senhor. Vamos continuar aqui. Paulo, estão aqui algumas atitudes que não se percebem, não é? Não se entendem. Porque hoje, sendo os registros eletrónicos, claro, online consegue-se ver se determinado prédio, neste caso é um prédio urbano, é um apartamento, sim, tem ónus ou encargos. De forma, dando as características do imóvel, o registro pela própria matriz. Entra-se muito facilmente, os notários não só fazem isso a priori, antes da escritura, claro, para ter a garantia que aquele negócio jurídico é feito com segurança, isto é, que aquele prédio não tem ónus e encargos. É uma obrigação do notário. É uma obrigação, portanto, o notário diligente deve fazê-lo, diligente, isto é, sem violar nenhum dever de cuidado, tem a obrigação de fazê-lo, porque não o fazendo pode incorrer aqui em alguma espécie de responsabilidade, eventualmente responsabilidade civil. E não só, é que hoje, quando se faz uma escritura no próprio notário, paga-se o próprio registro, claro, e o notário faz imediatamente, claro, porque o que é que vale? O registro, o que vale, nós podemos comprar uma casa e registrar, mas se já lá tiver um registro anterior, o que vale é a ordem de entrada do registro. Portanto, isto é uma situação, é sempre o primeiro. E é pela data e depois pela hora, se for no mesmo dia, e assim sucessivamente. Há critérios, portanto. E isto é tudo aferido pelo Registro Nacional de Pessoas, neste caso, de pessoas, não é de pessoas coletivas, o notário, não só, pelo Conservatório do Registro Predial. E a entidade responsável por isto é os registros e notariados. Portanto, este é um procedimento normal. Portanto, na altura da escritura, o comprador deveria saber desse historial. Na altura da escritura, o comprador tem que dar esse passo e o vendedor está, por uma questão de boa-fé, obrigado a informar também. Se ele sabe que aquele prédio tem um ónus e está a escondê-lo para um terceiro de boa-fé adquiri-lo, claro, está a servir-se de um artifício fraudulento. Claro, isto é, está a enganar essa pessoa. Mas o que é certo é que no ato da escritura, sim, tem que ser anunciado a quem compra o ónus do que se está a comprar. Exatamente. Meu caro Joaquim, na altura da escritura, alguém lhe comunicou que havia alguma dívida? Não, ele diz que não sabia no momento da escritura, isso eu sei que é mentira, e que nem o notário não me disse nada, nem ele me disse nada, que eu, claro, que quando eu não comprava. Quando diz ele, é o vendedor. Ele é o vendedor. Quando se refere a ele, está a falar do vendedor, não é? Que o vendedor também desculpa, não... O vendedor não me disse nada. Pois, o vendedor não lhe disse nada. No notário também não lhe disseram nada? Não. Deixe-me lá também aqui introduzir mais um dado que nós ainda não conseguimos no decorrer da nossa conversa. Quem lhe vendeu a casa é filho do proprietário. É o filho do proprietário, mas eu só soube isso no momento da compra, naqueles minutos à frente do notário. Muito bem. Mas ele vinha munido de uma procuração, era isso? Não, o filho estava presente, porque o pai, no caso. Quem me vendeu o apartamento, ao princípio me disse que o apartamento era da mãe. Sim. E eu quis falar com a mãe, e ele depois disse que a mãe que deu para o neto, que é um rapaz novo de 22 anos, e só soube, mas esse pormenor só o soube ao momento da escritura em frente do notário. Portanto, quem teve que assinar a escritura foi o proprietário, neste caso o neto, o jovem, não é? Foi o jovem que assinou. Claro, que era o proprietário do São mais alguns dados. É tudo muito surpreendente. Ainda para mais, se é alguém de família, era bem natural que se soubesse que ainda existia algo para pagar. Não só é natural, como se for credor de uma pessoa qualquer, ou um banco a quem eu tenho uma dívida, se ele me penhorar um bem que eu tenha, ele está obrigado a registá-lo. E o registro é público. O registro, para além de ser oponível a toda a gente, é um ato público e, portanto, aconselha o bom senso e não se escondendo, que antes de adquirir o que quer que seja, peça-se uma certidão predial. E nessa certidão vêm registados as penhoras, as hipotecas, os adquirentes anteriores, todo o historial, todo o cadastro daquele prédio vem ali. Para nos despedirmos do Joaquim, que tem estado agora connosco ao telefone, deixa-me perguntar-te, sendo que a resposta é para o Joaquim. O Joaquim pode perder o valor
da casa que comprou? Bom, tem duas alternativas. Havendo uma penhora, poderá, enfim, perder teoricamente numa primeira fase, poderá perder, terá que pôr uma ação para recuperar esse dinheiro a quem o pagou. Se esta penhora estiver tudo em conformidade e o prédio for vendido, ele é adquirente de boa fé, terá sempre direito a ser-lhe restituído e, inclusivamente, pode até atuar sobre este processo executivo, criar uma incidência de intervenção provocada, ainda que depois o juiz venha a decidir ou não, bom, você tem razão, mas isto segue, o que tem é direito, a parte a quem deu o dinheiro tem que lhe restituir o dinheiro. Bom, isto é a parte civil, portanto esse dinheiro é sempre perante a lei e objetivamente está obrigado a restituir com juros e mais os prejuízos, os danos morais que venha a sofrer. Mas paralelamente a isto, se isto foi um processo enganoso, isto pode tipificar um crime de burla. Que é um crime até punido de acordo com o valor, tem alguma gravidade em termos de moldura penal. Porquê? Porque alguém tentou vender a outro alguma coisa como sendo boa, sabendo que ela não era boa porque tinha uma dívida. A outra hipótese é que este adquirente ir pagar aquela penhora e então paga a penhora, resolve o problema com aquele que pôs a penhora, isto é, com o credor, Paulo, e fica com o bem. Para nos despedirmos do Sr. Joaquim, ele tem que fazer, o que é que ele terá que fazer neste momento? O que é que aconselhas a que o Sr. Joaquim faça? Presumo, tem que imediatamente falar com o advogado, presumo que já tenha falado. Já o fez. E certamente que o advogado dará este espaço, é a melhor pessoa. Ele sozinho não vai conseguir, tem que ter o apoio claramente de um advogado, até porque se precisa litigar, tem que o fazer através do advogado. Temos também a opinião da advogada do Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, obrigada, esperamos que tudo se resolva em breve, pelo menos fica aqui exposto o caso e serve também para alertar outras pessoas. Agradeço a Praça da Alegria, toda a emissão, toda a equipa. Muito obrigado. Muito obrigado. Até já, se calhar vamos mantendo ainda em contacto, mas para já vamos ouvir a sua advogada a falar também. Por casos é comum? Não vamos dizer que seja comum. Efetivamente, temos constatado que acontece com mais frequência. Isto porquê? Porque as pessoas estão no estrangeiro, acabam por não recorrer àquilo que nós chamamos de advocacia preventiva e acabam por realizar negócios jurídicos, enfim, sem estarem devidamente informados. No entanto, os notários têm o dever que está previsto no Código do Registro de Notariados e têm a obrigação de informar corretamente os intervenientes no negócio jurídico. Portanto, qualquer compra e venda, se estiver onerada, por exemplo, com uma penhora ou com uma hipoteca, as pessoas... E depois, se souberem que efetivamente compraram um bem que está penhorado? Depois é um grande problema, porque para conseguir, primeiro, a penhora que é efetuada antes do contrato de compra e venda prevalece sempre sobre essa compra e venda. Portanto, a compra e venda que é efetuada depois é ineficaz relativamente ao negócio, portanto, à execução, por exemplo, que está a prosseguir. Depois disso é tentar ou propor uma ação de indemnização por dolo, erro, anular o negócio, enfim, ou pedir depende da situação em concreto. Depois, nessa altura, terá que se estudar o assunto devidamente. Esta é mais uma das leituras possíveis do que terá sucedido e de alguns dos aconselhamentos que aqui foram prestados. Paulo, é evidente que ninguém vai desconfiar, entrando no notário, que está a ser vítima de uma burla. E não estamos a falar deste caso concreto, estamos a falar de todas as compras e vendas de imóveis que se possam fazer. Não, até porque os notários, historicamente, por tradição e atualmente, são um garante de legalidade. Portanto, têm uma função pública de garante. Os atos administrativos ou os atos de compra e venda, todos os atos praticados nos notários, todos os atos têm de constituição de sociedades, o que é que seja, oferecem-nos sempre uma segurança jurídica bastante maior do que praticado noutros sítios. Posso fazer já outra questão? Aqui o Sr. Joaquim pode acionar o próprio notário que não informou, porque ele no fundo pagou por um serviço que se calhar não foi bem feito. Se apurar, entretanto, que houve aqui também... Que não houve essa informação. Não houve informação por parte do notário. Se pode acioná-lo também judicialmente. O notário, para fazer a escritura, tem que ter uma certidão predial daquele imóvel e tem que ver se existem óneres ou encargos. Hoje, com a informatização dos registros e notariados, consegue-se tirar uma certidão na hora, online. Claro. E, com base nessa certidão, é seu dever de ofício, isto é a sua obrigação, antes de fazer a escritura, informar o comprador, dizer, olha,
O senhor sabe que o imóvel que vai comprar tem uma hipoteca ou tem uma penhora no valor de X, sabe, sim senhor, e quer comprar mesmo assim? Quer sim senhor. Se Tudo não bem. for informado. Muitas vezes até se faz esse reforço Tem que de se fazer, leitura, não é? é obrigatório fazer, Tem que o fazer. para haver uma declaração de vontade não viciada. Claro. Isto é, para a pessoa fazer o negócio de uma forma livre e consciente e não através de um processo enganoso. Podemos correr o risco Ao do Sr. não fazer- Joaquim ter ido sozinho a esta escritura e de ser agora a palavra do Sr. Joaquim contra a palavra do vendedor, do neto e do notário? Isso já é uma hipótese muito elaborada, mas é muito difícil. É muito elaborado. Porque é Achas? muito difícil, porque ele tem um dever legal de informação. Tem um dever legal. O que te digo é a palavra de 3 pessoas ou de 3 envolvidos contra a palavra de apenas uma. Isso aí eu digo que é muito elaborado, porque isso envolve um conluio de várias pessoas para enganar um terceiro. Por isso é que eu digo que é uma... Eu nem sequer estou a falar em engano. Não me Estamos parece. a falar aqui em nem me parece perda de comunicação. que seja isso que aconteceu ou deixasse de ser. Estamos a falar em termos Estou a hipotéticos. admitir a hipótese, claro. São hipóteses, como é evidente. Agora, há obrigações. E o não fazer ou não ter este comportamento omitiu um dever de cuidado a que estava obrigado. Isto o que é que tipifica? Um comportamento negligente. Isto quer dizer que ele não agiu com todos os cuidados a que estava obrigado, e isto pode fazer emergir a obrigação de indenizar também o comprador, se provar isto. Claro, isto é, porque a sua conduta, o seu não fazer, Não o foi seu diligente, não dar aquela pelo contrário, informação, foi negligente, foi a não é? causa direta e adequada àquele indivíduo ter comprado aquilo assim. E isso provoca-lhe também um prejuízo. Portanto, há aqui dois níveis. Um, poderá, eventualmente, deste nível da falta de informação, e outro também, e obviamente, e sempre também, em cima do vendedor, porque é muito difícil o vendedor não saber que aquilo tinha um ónus ou encargos. Portanto, de qualquer dos modos, partindo do princípio que está toda a gente aqui muito sem qualquer responsabilidade ou sem qualquer intenção maliciosa, isto é, sem dolo, há sempre responsabilidade civil por falta de dever de cuidados. E isso também leva à obrigação de indenizar. Há aqui Provavelmente algum... não houve, Desculpa. provavelmente não houve aqui nenhum contrato de promessa de compra e venda. Será que houve entrega de sinal? Também não sabemos, porque nessa altura saberia ao comprador que o vendedor não era aquele inicialmente Aconselha apresentado. também não é? o bom senso, quando se faz um contrato de promessa de compra e venda, Aí pedir a sim, certidão aí sim. e registá-lo. Porquê? Porque entre esse tempo em que se faz a promessa de comprar aquele bem e a efetiva escritura, pode cair uma penhora. E se já registarmos lá o contrato, já estamos salvaguardados. Porque o que interessa em termos de registro é o primeiro a entrar e depois vale ao nível. Aquilo que no direito chamamos erga omnes, quer dizer, é para toda a gente e não vale a pena dizer que não sabia ou que não sabia, não interessa. Aplica-se assim e É ponto assim que final. se aplica a lei, porque ela assim está feita. Vamos até uma imobiliária para pedir alguns conselhos para que não se caia em problemas como este do Sr. Joaquim Moreira. Que tipo de cuidados é que as pessoas devem ter antes de comprar uma casa? O primeiro cuidado é procurar uma imobiliária. Nós hoje estamos no mercado para ajudar esse cliente, esse potencial comprador. Logicamente há passos que são necessários dar que transmitem segurança, e essa segurança é procurando essas imobiliárias, tais como a casa que pretende, o local onde pretende, se pretende com financiamento, sem financiamento, e após isso fazer a qualificação da mesma pessoa. Passamos do processo para o departamento processual, onde vamos verificar se o imóvel se encontra legal, liberto de encargos ou ónus, para podermos efetuar a escritura do mesmo. O facto do cliente particular procurar uma imobiliária para comprar uma casa ajudou a não ter surpresas indesejáveis no futuro, não é? Porque vocês tratam de uma grande parte burocrática. Exatamente. Como lhe acabei de dizer, passando o processo para o departamento processual, nós aí temos toda a documentação necessária para a escritura do mesmo, e todo o registro é feito online. Portanto, aí, se qualquer surpresa existir nessa hora, a mesma não pode ser efetuada, não é? O conselho que eu dou é procurem uma imobiliária, porque a imobiliária não é nenhum papão, bem pelo contrário. Está cá no mercado para ajudar a solucionar os problemas que essas pessoas possam ter na aquisição do imóvel. Sim, Às vezes pode ser fazer uma ajuda. compras mais baratas podem acabar por sair mais caras, porque nem todos nós somos conhecedores da lei, e tenho a impressão que 99% dos portugueses não fazem uma compra de um imóvel recorrendo a um advogado. Ou uma 99%, testemunha. talvez. É, não é? Provavelmente. Fazendo através de imobiliária, e a verdade sim, normalmente as imobiliárias são assessoradas Claro. por juristas ou por advogados, e conhecem o métier. Há aí uma salvaguarda. Há aí uma salvaguarda. De qualquer dos modos, não há esse hábito. E em negócios de alguma monta e com alguma complexidade, é preferível
prevenir do que remediar. E o advogado existe exatamente para isso, é para prevenir uma situação, aquilo que aquela colega dizia há pouco, da advocacia preventiva é exatamente isso. Porque depois, e há um pormenor que as pessoas esquecem muitas vezes, os erros em direito pagam-se muito caros. Ficam caríssimos, e o que é barato às vezes sai caríssimo, sai muito caro, e pensamos que temos uma coisa na mão e afinal não temos rigorosamente nada. Portanto, Não isso parece que... cargo de problemas. Não parece que haja aqui entidades bancárias envolvidas, porque se isso sucedesse, as entidades bancárias também quereriam saber se existiriam mais encargos, não é? É o que se supõe, não é? Claro, se houvesse houvesse um empréstimo bancário, isto nunca acontecia, de certeza, porque os bancos garantem-se. Porquê? Porque eles vão emprestar sobre um imóvel que vai servir de garantia ao dinheiro que eles vão emprestar. E, portanto, querem um imóvel limpo de ovos encargos. Fica, efetivamente, com o encargo, que é a hipoteca que eles próprios... Até porque, quando se faz um registro provisório, com uma hipoteca provisória, é a favor do banco antes de fazer a escritura. Portanto, nunca aconteceria. Com uma intervenção de um banco, nunca aconteceria também, obviamente. Paulo, vou um bocadinho mais longe. É aconselhável levar uma testemunha quando vamos fazer uma escritura? Normalmente, às escrituras, as pessoas nunca vão sozinhas, é engraçado. Mas, de qualquer dos modos, eu parto do princípio que, primeiro, não há nada que diga que os notários não são pessoas de bem, completamente pessoas de bem, e que dão segurança jurídica aos negócios. Mas... Agora, enfim, no melhor pano pode cair a nódoa em todas as profissões. Há advogados que cometem crimes, há polícias que cometem crimes, há políticos que cometem crimes e esses muitas vezes nem são punidos, infelizmente, mas isso é outra história. E temos o que temos. Protelam sentenças. Protelam sentenças. Protelam sentenças e outros, os processos nem chegam a ser investigados. Exatamente. No futuro, o que era aconselhável mesmo era que este tipo de serviços dos advogados para com os clientes fosse um serviço menos tabu, porque eu pelo menos não conheço ninguém que tenha recorrido a um advogado para comprar um imóvel. Eu não conheço ninguém. E conheço algumas pessoas. Talvez fosse aconselhável, até porque há detalhes, não só nos empréstimos bancários, como também nas escrituras, que muitas vezes, ultrapassam sempre os nossos conhecimentos. E faz todo o sentido, porque é uma segurança jurídica. O negócio vai haver muito menos hipóteses de haver problema, faz todo o sentido e não é o custo. Nós somos todos treinadores de bancada e em todas as profissões. Também na advocacia, nós sabemos sempre qualquer coisa. Medicina, nós vamos ao médico e julgamos que sabemos qualquer coisa. Sim. Esse é um hábito que nós temos e às vezes queremos poupar meia dúzia de euros e essa meia dúzia depois tem reflexos. Portanto, é uma questão de... Temos que perceber, de uma vez por todas, na sociedade em que vivemos, há uma expressão que não é muito bonita, mas é cada macaco no seu galho. Isto é, aquela expressão, eu não percebo rigorosamente nada de medicina, não me vou meter na medicina. Claro. Eu não percebo rigorosamente nada de mecânica automóvel, não me vou meter na mecânica, tenho que falar com as pessoas que sabem. E é assim que tem que ser, e é por isso que existem as profissões, porque nós vivemos todos intrincados numa sociedade de correntes, e estes elos é exatamente para nos manter unidos, e é assim que temos que funcionar. Se não fizermos assim, corremos estes riscos, mas enfim, é o que nós temos. Paciência. Paulo, muito obrigado por teres estado aqui connosco na Praça da Alegria. Estamos nos instantes finais desta edição, deste programa. Amanhã temos o último programa da semana. Quinta-feira já se sabe que é feriado, não há Praça da Alegria. E sexta-feira também será transmitida uma emissão especial. Portanto, amanhã é o último dia, não perca. Até amanhã. Às 10 estaremos aqui à sua espera. Tchau, até amanhã.